Pastor Rogério Goulart está de volta, né, de uma visita ali no sul, a sua mamãe. Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Barbaridade. Saudade dos mineiros. Como é que tá a mamãe? A joia, foi muito bom. Quantos anos que ela fez? 82. Uau. Delícia. Tinha que estar presente lá, foi muito bom, uma experiência muito bacana. Tomou muito chimarrão? Bastante. Chimarrão não pode faltar. E o churrasquinho estratégico, né? Ai, meu Deus do céu. A nutricionista para ouvir. E o pastor Guerra, que está aqui também conosco, como sempre, né, pastor? Amém. Seja bem-vindo. Também é bom estar com vocês. Muito aqui. bem. E lembrei, perguntei hoje o nome da mãe dele, Dona Wanda. Dona Wanda. Ele falou que chamava ela de mamãe. Ele passou um aperto aqui. Ele passou um aperto aqui quando foi na sexta. Eu perguntei, como chama a mãe? Não. Ele chama de mamãe? Não, vou chamar de mamãe. Foi uma tirada rápida. As tiradas do Guerra. Saída rápida. Bom, a gente tem falado dos agressores da alma. Se você não teve a oportunidade de ver os outros tópicos dentro do tema, você pode acessar no redesuper.com.br/de tudo um pouco. Ali você encontra todos os quadros, os assuntos que tratamos no De Tudo Um Pouco e também os tópicos e temas do Clínica da Alma. Hoje ainda falaremos de agressores da alma, porém o tópico será qual? Hoje é espírito indomável, as pessoas indomáveis. Uau. Inclusive, antes de nós entrarmos no tema, eu queria fazer a menção assim, de como que eu tenho me surpreendido a quantidade de pessoas que têm assistido não só o nosso programa aqui, mas assistido à Rede Super como um todo, né? Acompanhando as atividades da igreja através dos cultos, dos programas, Pastor Lucinho, o André, enfim. E eu tenho surpreendido. Inclusive o canal, o sinal da Rede Super não chega ao vivo lá, mas a quantidade de pessoas que acompanham pela internet tem, assim, me surpreendido, né? Pessoas dizendo, tem assistido o senhor lá e tal. E muito bacana. Então isso a gente, assim, sente muito grato, né, a Deus, porque não só porque nós estamos na TV, mas porque, assim, estamos cumprindo o chamamento de Deus, que é abençoar o povo de Deus, e as pessoas estão sendo abençoadas, né? Então isso é um prazer e um privilégio pra gente, né? Verdade. É muito legal. É bom. Então, pastor Guerra, o que a gente pensa, deve pensar quando se ouvir falar de espírito indomável? Espírito indomável, nós também vamos falar sobre o inimigo do bem, que é o 13, que está dentro desse tema, né? Está encaixado o espírito indomável e inimigo do bem. É implacável, cruel, bruto, selvagem, uma pessoa difícil de ser aplacada, ou por que não dizer domesticada. Alguém rendido a emoções violentas, na medida em que se desprende desse espírito, o homem cultiva longanimidade e o seu coração enche de amor. Em Provérbios 15, 18, né, eu vou ler aqui, só para a gente ver que isso. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então, né, a Provérbio chama essa pessoa de iracundo. É uma palavra assim, bem forte, né? E é implacável. E hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas não se deixam domar, né? Facilmente. Na verdade, nós temos que ser domados não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai chegar nessa conclusão, eu presumo. Mas vivemos numa sociedade em que todo mundo é cheio de direitos, né? Obviamente, e não aceita ninguém falar nada. A gente vê isso dentro dos lares hoje, filhos, né, que não deixam seus pais os, entre aspas, domarem, no sentido de colocarem regras, princípios, né? Isso se dá por quê? E uma das coisas que eu percebo, assim, Jean, que na realidade as pessoas sabem os seus direitos, mas os deveres, zero, praticamente, né? E aí a gente vai vendo as consequências na nossa sociedade. Uma sociedade realmente, assim, dentro de uma perspectiva anarquista, né? Dentro da igreja, idem também, muitas vezes. E essas pessoas, elas chegam, assim, como inquiridoras, né? Assim, sempre com o dedo em riste, apontando os erros e as falhas das pessoas, como juízes, né? Dizendo isso está certo, está errado, mas dentro da sua perspectiva.
A perspectiva do que a pessoa que acha que é o certo. E não o que a palavra de Deus diz o que é o que deve ser certo. Então, diante disso, nós temos pessoas assim, que não submetem, nós já falamos aqui, né? Não submetem às autoridades, pessoas muitas vezes extremamente irreverentes, como já falamos também, e a consequência disso tornam pessoas implacáveis, ou seja, elas vão analisar e elas vão julgar as pessoas pela sua perspectiva, pela sua ótica. E aí, então, o que nós estamos vivendo hoje? Uma sociedade, cada um tem o seu direito, cada um tem o seu certo, cada um determina o que é o melhor para a sua vida e aí tenta gerar isso dentro da igreja, a sua perspectiva. E aí o que acontece? Faz com que as pessoas então percam o que a palavra de Deus diz e aí então se tornam as pessoas, sabe aquela coisa de que eu não vou levar desaforo para casa? E aí então são pessoas difíceis de tratar, de lidar, porque elas vão usar sempre essa perspectiva de implacabilidade. Eu fiquei pensando, gente, ele falou tudo que nós falamos hoje, da pessoa olhar só para ela, da ira. A gente falou no café da manhã com o Dr. Bruno sobre as torcidas, a ira, né, ali naquele estádio de futebol. Nós falamos ali também do site Lulu, né, das pessoas, elas estão ali, né, dando notas, falando a minha liberdade, eu quero falar isso, então eu tenho esse direito. Como que isso está refletindo? Eu acho que uma forma de ilustrar isso, a gente poderia até pensar num cavalo selvagem, né? Porque se você disser para alguém assim, olha, monta naquele cavalo ali, né? Monta naquele animal, você coloca, não tem como colocar uma sela, mas você tenta colocar uma sela, aí a pessoa diz assim, ele é bravo, ele é manso, não, ele é selvagem, e ninguém conseguiu domá-lo ainda. Ninguém vai sentar, porque, obviamente, ninguém quer morrer sentando no animal, né? Selvagem. Talvez seja por isso que Deus usa lá o Salmo 32, usando o texto de Davi, quando fala assim, olha, não seja como a mula, né, que só obedece se botar o freio, o cabresto, né, porque às vezes Deus tem que agir assim com a gente, né, tamanha rebeldia no coração humano. E é interessante isso que você falou, porque eu percebo assim que diante do princípio da palavra de Deus, nós não somos domesticados. É interessante que a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E liberdade não quer dizer, ou seja, uma pessoa irreverente no aspecto que não submeta, né? Mas pelo contrário, a verdadeira liberdade é aquilo quando você cumpre os princípios da palavra de Deus. Voluntariamente. Voluntariamente, porque eu quero servir o Senhor, eu sou grato a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, então eu faço com alegria e com gratidão no meu coração. Né? Mas não porque assim, estão colocando um jugo sobre os meus ombros e aí então eu só tenho que ir às viseiras e eu só posso olhar para aquela direção. E não é isso que a palavra de Deus diz. É porque se Deus quisesse realmente ter um bando de gente domesticada, Ele colocaria um freio na boca de todo mundo e forçaria o indivíduo a fazer as coisas. Né? Deus quer... às vezes Deus até tem que dar umas, entre aspas, chicotadas na gente, né? Pela vida, com o dia a dia, para a gente poder chegar no lugar certo, porque às vezes a rebeldia é muito grande. Mas o que consiste então na verdadeira liberdade? Eu viver os princípios da palavra de Deus, não como um jugo, mas sim sabendo que como uma opção de vida, e quando eu experimento, ou seja, eu cumpro esses princípios, aí eu vou experimentar a verdadeira liberdade. Mas a gente tem muitas participações aqui, viu, pastores? Aproveita para vocês ajudarem aqui a responder. Reajo mal a todos os problemas alheios, com pena às vezes da pessoa, mas com raiva, falta de paciência, por conta da falta de compromisso dos outros. Não aguento mais viver assim. Preciso de ajuda. Ana Lúcia, o que vocês têm a dizer? Como trabalhar? Ela está agindo aí com raiva, falta de paciência, às vezes em caminhar com pessoas que têm falta de compromisso. A primeira coisa, ela tem que ter domínio próprio sobre isso, né? Porque acontece, se ela está se irritando com as outras pessoas, isso aí já está começando dentro dela. Ela já está tendo impaciência, né? O problema já está nela. Então ela tem que tratar desse problema nela primeiro, para poder suportar as pessoas. Né? Muitas vezes a gente já está intolerante. Isso é questão da tolerância. Então ela já está partindo para esse campo de intolerância.
Então você tem que fazer o quê? Procurar tratar isso dentro de você. Se você não conseguir realmente, procure ajuda, tá? Procure ajuda, né? A clínica da alma mesmo pode trabalhar isso em você e tudo. Agora, você tem que trabalhar o seu interior. Questão de domínio próprio, de paciência, de entender o outro, né? Muitas vezes o outro está incapacitado e está passando situações difíceis e a pessoa fica dessa forma. Você tem que tratar você primeiro, tá? Ó, a gente tem também aqui uma outra participação. Bom dia, parabéns ao pastor Rogério e ao pastor Guerra pelos temas interessantes. Uma das características do insensível é a indiferença, a falta de percepção do outro. Nós falamos sobre esse, né, pastor? Sim. E realmente a característica é muito difícil. Muito difícil. A pessoa realmente, a insensibilidade faz isso, ou seja, a pessoa só olha para dentro de si e ela perde a perspectiva do próximo, né? E aí, obviamente, que ela vai se tornar uma pessoa insensível e aí ela não, ou seja, ela não vai ser tocada pelo que o outro está passando, né? Pela necessidade do próximo. Que tanto que alguém que tem um espírito indomável, e aí está falando do espírito da pessoa, né? O espírito do homem. Exato. Que tanto que essa pessoa pode ser prejudicial para o contexto em que ela está inserida. Essa pessoa, normalmente, ela é uma fomentadora, sabe? É aquele fermento no meio do bolo, mas é um fermento ruim, né? Que ela consegue contaminar. Porque, na realidade, quando ela começa a abrir os seus lábios, ela vai trazer para fora o que ela está cheia. Né? Então, a boca fala que está cheia. Então, se existe ali dentro daquele coração ingratidão, é uma pessoa violenta, uma pessoa, assim, que ela não se deixa ser domada, vamos usar essa expressão, né? Liderada. Então, a tendência natural é de contaminar. E vai ter receptividade, porque, na realidade, sempre existe no meio pessoas que vão concordar, já existe esse espírito de rebeldia dentro do seu coração, e aí ela se torna uma pessoa indomável. Existe uma mentalidade que os homens, né, são mais agressivos, mais violentos e tal. Então, a gente tem uma predisposição a pensar que o espírito indomável acontece mais nos homens, né? São mais homens que agem assim. Seria verdade ou não? As mulheres também? Porque ele fala que é cruel, bruto. Eu creio que até numa questão de cultura, né? Porque muitas vezes a gente vê que o homem ele anda mais armado nesse sentido, não é? Ele já anda mais armado, ele já está, né, na questão desse indomável e na questão dele andar já com aquele armado e com aquela expectativa, pensando, né? Se fizer alguma coisa, eu já vou fazer dessa forma. Eu vou agir dessa forma. E a mulher, por ser o sexo frágil, eu acho que ela não anda tão armada igual o homem anda, sabe? Eu acho assim, nesse sentido, o homem já anda muito mais armado do que a mulher. Mas a mulher já foi mais mansa também, né? Não, já. Hoje, acho que hoje em dia, com essa ascensão, entre aspas, aí... Mas porque quando fala de espírito indomável, você está falando do interior, você não está falando do lado de fora, né? Então, aí no caso, é qualquer um. Na verdade. Mas o fora vai ser expressado. Eu sei, mas eu digo o seguinte, isso não é uma questão que é condicionada pelo exterior, não. Mas é do interior. Então, na verdade, as mulheres também, se não forem submissas a Deus, assim como os homens, podem manifestar esse espírito indomável. A tendência é que homens explodam mais. Que mostrem mais externamente o fato, né? Mas aí, o exterior não pode também influenciar? Eu pergunto. Não, eu digo que o exterior ele é consequência do interior. Então o exterior é uma consequência, né? Porque não adianta, não é de dentro para fora. Aliás, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Exatamente. Então, essa é a perspectiva. E quando a gente vai de encontro à palavra de Deus, que a palavra diz que não é por carne, não é por sangue, não é? Então, mas assim, é pelo meu espírito. Então, quando a pessoa não tem esse entendimento, ela acha que é pela força dela, é porque a sua vida não está rendida e na dependência do Espírito Santo de Deus. É a carne que está fazendo isso, né? Levando a pessoa a ser isso. Então, normalmente, a gente vai perceber que isso são situações não resolvidas do passado, são situações não resolvidas. Muitas vezes a atitude, ou seja, a consequência são sentimento de abandono.
pessoas que experimentaram uma criação onde presenciou muito a briga, a discussão dos pais, onde existia espancamento, falta de amor, claro que vai reproduzir, né? Falta de amor nos relacionamentos interpessoais, dentro de casa.